caminhão deixa o traçado antigo, entra na nova pista de subida e cruza um dos 8 viadutos liberados ao tráfego em junho de 2026. Ao lado, escavateiras ainda cortando a montanha, vigas aguardam montagem e detonações interrompem temporariamente a Via Dutra, em horários programados pela concessionária. A cena resume a nova Serra das Araras. Parte do novo traçado já funciona, embora o conjunto permaneça incompleto. Em poucos meses, o avanço físico passou de pouco mais de 50% para cerca de 78%. 4 quilômetros já recebem veículos, mas ainda faltam conexões, viadutos, rampas de escape e a transformação da futura pista de descida. Mas o que representa esses 78%? A obra entrou na reta final ou as etapas restantes são mais complexas do que a porcentagem sugere? Fique com a gente nos próximos minutos e entenda como está a construção da nova Serra das Araras, quais desafios a engenharia já superou e o que ainda falta para transformar um dos trechos mais críticos da ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro. Antes de tudo, é preciso destacar algo importante. A nova Serra das Araras não é uma rodovia inteiramente nova entre São Paulo e Rio de Janeiro. A intervenção ocorre em um trecho da Via Dutra, no estado do Rio de Janeiro, entre Piraí e Paracambi. A obra abrange aproximadamente 16 quilômetros de serra. O programa de exploração da rodovia prevê 8 quilômetros para a nova pista de subida e cerca de 8,2 quilômetros para a futura descida. Nesse espaço, a estrada vence um desnível de aproximadamente 378 metros, quase a altura do Pão de Açúcar. Por ali, passa cerca de 390 mil veículos por mês, dos quais cerca de 36% são de carga. Quando concluído, o trecho terá 4 faixas por sentido, acostamentos, 24 viadutos, 3 passarelas, 2 rampas de escape, iluminação e estruturas de contenção. Portanto, não se trata apenas de acrescentar faixas. A engenharia precisa redesenhar a serra, manter o tráfego em movimento e adaptar a estrada a volumes e velocidades atuais incompatíveis com o traçado antigo. Logo, a pergunta que fica é: como apenas 16 quilômetros se transformaram em um dos principais gargalos rodoviários do país? O traçado da Serra das Araras começou a ser aberto no fim da década de 1920 e foi consolidado em uma época na qual o transporte rodoviário brasileiro tinha outra escala. Havia menos veículos, caminhões menores, velocidades mais baixas e uma demanda muito distante da atual. Com o crescimento da Via Dutra, aquela estrada de montanha passou a receber carretas articuladas, ônibus e milhares de automóveis. As curvas fechadas, os longos declives e a diferença de velocidade entre caminhões e veículos leves transformaram o trecho em um ponto vulnerável. Na descida, o uso intenso dos freios aumenta o risco de superaquecimento, perda de eficiência e tombamentos. Não à toa, a Polícia Rodoviária Federal chegou a realizar operações específicas para fiscalizar veículos pesados e tentar reduzir as ocorrências na serra. Em ata oficial, a concessionária informou que medidas adotadas com o apoio da PRF teriam reduzido os tombamentos em 67%. Já os demais acidentes teriam caído 27% entre janeiro e abril de 2025. Além da segurança, existe o impacto logístico. Uma interdição nesse ponto pode formar filas, atrasar cargas e comprometer viagens entre as 2 maiores regiões metropolitanas do Brasil. Por isso, a nova concessão transformou a Serra das Araras numa obra essencial, prioritária. Os trabalhadores começaram em abril de 2024, com o investimento estimado em 1,5 bilhão de reais. A partir dali, o desafio deixou de ser apenas corrigir curvas antigas. Era necessário reconstruir a montanha, sem interromper a rodovia, que a própria obra deveria melhorar. Até o fechamento deste vídeo, a nova Serra das Araras continuava em obras, embora parte do novo traçado já estivesse em operação. Em junho de 2026, 4 quilômetros da nova pista de subida, incluindo 8 viadutos iluminados, foram liberados ao tráfego. Os 78% de avanço físico divulgados em julho, porém, não significavam que 78% de todos os elementos estivessem prontos para uso. Dos 24 viadutos previstos, 8 haviam sido entregues. As 2 rampas de escape ainda não estavam em operação. Novas conexões precisavam ser concluídas e a futura pista de descida permanecia em transformação.
Em outubro de 2025, a obra havia superado 50%. Em abril de 2026, ultrapassava 65%. Já na primeira grande entrega, em junho, chegava a cerca de 70%. Um mês depois, a concessionária informava aproximadamente 78%. E tudo isso ocorreu com a Via Dutra aberta. Para separar máquinas e usuários, a engenharia implantou uma pista interna de serviço e adaptou trechos do acostamento. Assim, caminhões da obra, escavadeiras e outros equipamentos conseguem circular pela serra sem ocupar permanentemente as faixas principais. Nos desmontes de rocha, o desafio é diferente. As detonações exigem o fechamento temporário da pista no sentido São Paulo, enquanto o sentido Rio de Janeiro continua funcionando. Até abril de 2026, foram realizados 275 intervenções, com novas operações programadas ao longo do ano. Vale destacar que o material retirado não é descartado. A rocha segue para uma central de britagem instalada no próprio empreendimento. Depois de processada, retorna à obra como brita, reforço de subleito e material para as camadas do pavimento. Em um dos maiores taludes, foram removidos aproximadamente 300 mil metros cúbicos de solo e rocha. Em outras palavras, parte da montanha retirada à volta, processada como estrutura da nova estrada. Ao mesmo tempo, 93 contenções ajudam a estabilizar as encostas. Há trechos de solo grampeado, cortinas antirantadas e combinações de técnicas escolhidas conforme a altura, a inclinação e a composição do terreno. A maior dessas estruturas chega a aproximadamente 80 metros. Onde não é possível apoiar a pista diretamente sobre o relevo, entre os viadutos, serão 24 ao todo, 14 associados à nova subida e 10 ligados à futura descida. O maior deverá ter cerca de 453 metros de extensão, 10 vãos e aproximadamente 30 metros de altura. Para abastecer essas estruturas, uma fábrica de vigas funciona dentro do canteiro. Até 24 de julho de 2026, foram produzidas 427 das 543 unidades previstas, numa média de 29 peças por mês. Cerca de 160 trabalhadores atuavam nessa frente. A próxima etapa concentra-se no quilômetro 233. O retorno existente deverá ser fechado para permitir a construção de um novo viaduto, a conclusão de 2 estruturas estratégicas e a ligação das novas pistas com a Dutra em operação. Para reduzir o impacto, será criado um relevo alternativo de 180 metros adiante, destinado a veículos leves e vans. Segundo a concessionária, o dispositivo deverá atender cerca de 85% da demanda atual. É nessa fase que a porcentagem precisa ser interpretada com cuidado. Grandes volumes de terraplanagem e a produção de centenas de vigas elevam rapidamente o avanço físico. Já as conexões finais, os dispositivos de segurança e a transferência do tráfego podem ocupar pouco espaço, mas têm enorme peso operacional. Há ainda a questão do prazo. Em abril de 2026, a concessionária anunciou a meta de concluir toda a obra em 2027. Por outro lado, o planejamento disponibilizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, prevê a entrega da subida em fevereiro de 2028 e da descida, incluindo as áreas de escape, em fevereiro de 2029. Portanto, 2027 deve ser apresentado como meta anunciada pela concessionária e não como prazo contratual definitivamente substituído. O quadro, até aqui, é claro. A nova Serra das Araras avançou rapidamente, colocou sua primeira grande etapa em funcionamento e entrou na fase de conexão entre estruturas novas e antigas. Mas os 78% de execução física ainda não representa uma rodovia plenamente operacional. Para compreender o tamanho do desafio, vale começar pelo relevo. O desnível de cerca de 378 metros é quase equivalente à altura do Pão de Açúcar. A maior contenção chegará a cerca de 80 metros de altura. É o equivalente a um edifício de cerca de 26 andares, erguido contra a encosta. As maiores vigas medem 41,8 metros e pesam 120 toneladas. Considerando um carro popular de 800 quilos, cada uma dessas estruturas mais pesadas equivale ao peso de 150 automóveis. Ao todo, o projeto prevê 543 vigas pré-moldadas, embora elas não tenham necessariamente as mesmas dimensões e peso. As rampas de escape também ajudam a dimensionar a engenharia desse megaprojeto. Pelo contrato, cada uma deverá ter pelo menos 180 metros de comprimento
e 5 metros de largura. É mais de 1,5 campo de futebol, coberto de um material capaz de desacelerar um caminhão que perdeu os freios. E o investimento de 1,5 bilhão de reais, suficiente para construir quase 1,5 quilômetro de metrô na linha 6 de São Paulo, não paga apenas o asfalto. O valor inclui cortes de montanha, viadutos, fundações, contenções, drenagem, iluminação e toda a operação necessária para manter a Dutra funcionando enquanto o novo traçado é construído. Os primeiros benefícios da nova Serra das Araras já podem ser observados. 4 quilômetros da nova subida e 8 viadutos recebem veículos, permitindo que usuários experimentem uma geometria moderna antes da conclusão do conjunto. Os maiores ganhos, entretanto, ainda são projeções. Segundo a NTT e a concessionária, a nova configuração deverá elevar a velocidade operacional de 40 para 80 km por hora. A expectativa é reduzir o percurso em até 25% no sentido São Paulo e 50% no sentido Rio de Janeiro. Esses percentuais ainda não representam resultados medidos da obra concluída. Dependem da operação dos dois sentidos, da adaptação da pista antiga, das conexões e da estabilização do tráfego. A segurança também deverá melhorar. As rampas de escape serão destinadas a caminhões que perderam a capacidade de frenagem. O investimento estimado em 1,5 bilhão de reais integra um programa maior da concessão Rio-São Paulo. Em 2024, foi estruturado com o BNDES um pacote de 10,75 bilhão de reais para intervenções na Via Dutra e na Rio Santos. Portanto, não houve financiamento exclusivo destinado apenas à Serra das Araras. Ao final, o principal impacto positivo não será apenas viajar mais rápido. Será reduzir o risco de que tombamentos, panes ou interdições transformem poucos quilômetros de serra em um bloqueio entre São Paulo e Rio de Janeiro. A Serra das Araras deixou de ser apenas um canteiro. Parte da nova pista funciona, 8 viadutos recebem veículos e a montanha começa a assumir outra geometria. Mas 78% não são a linha de chegada. Faltam conexões, viadutos, a transformação da futura pista de descida e as rampas de escape. A conclusão real virá quando os dois sentidos funcionarem como um sistema e a serra deixar de determinar o ritmo da viagem entre São Paulo e Rio de Janeiro. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Como que você está encarando essa construção aí da Serra das Araras? Você está na expectativa? Qual o impacto que isso vai ter para você ou para algumas pessoas que estão ao seu redor? Deixa aqui sua opinião nos comentários. Diga se está demorando, se não está. Gostaria de saber muito qual é a sua opinião diante disso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.